Hoje é dia 21 de março, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. O Evangelho de hoje nos traz à memória a aliança de Deus com seu povo. Quem guardar a palavra de Jesus não verá a morte. No tempo em que estava sendo escrito este Evangelho, os cristãos convertidos ainda tinham dificuldade de entender o que Jesus dissera sobre a morte. Ainda estavam ligados à doutrina do Antigo Testamento e traziam na memória a ideia da vida eterna em Abraão, embora tivessem aderidos a Jesus. É o mesmo que acontece com os cristãos de hoje, que têm dificuldade de crer na vida eterna oferecida por Jesus. Peça ao Senhor discernimento para que possam compreender os ensinamentos de Jesus e crer no Evangelho que nos faz viver na expectativa da ressurreição. Abra o coração e se coloca na escuta das palavras do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Os judeus então lhe disseram, agora sabemos realmente que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Porventura, tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não os conheceis, eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejarem-no, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Reconhecer que Jesus é o Messias traz grandes consequências para a vida dos discípulos. Jesus fala como quem vem de Deus e é Deus. Diz que é maior que Abraão, que existia antes de Abraão, no qual o povo de Israel o via como sua origem. Usa das palavras com que Deus havia se revelado a Moisés. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirma que Abraão também se exultou esperando o seu dia. Ele viu e alegrou-se. Peça ao Senhor que você possa se alegrar com Jesus, possa se colocar sempre no seguimento do Senhor, que é Deus como Pai, e Deus existe e desde sempre. Você acredita ser Jesus, o Filho de Deus? Percebe que o caminho para ir conhecendo Deus passa necessariamente pela sua relação com Jesus? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aceitar a palavra de Deus e guardá-la em seu coração significa aceitar a pessoa de Jesus, permanecer unida a Ele.
relacionar-se com Ele e segui-lo. Quem segue Jesus é porque crê nele, e crendo, acredita na vida para além da morte, a vida eterna. O poema de Camorande nos diz: somos atrasados, somos ultrapassados por nossa pressa. Só percebemos o amor a tempo de lembrá-lo. Só descobrimos que era a última chance depois de perdê-la. Só aprendemos depois que os erros foram cometidos, que as oportunidades passaram, que os anos foram estampando o nosso rosto. Beijaríamos mais doces se soubéssemos que aquele seria o último beijo. Gravaríamos a expressão do riso, o som do riso, a leveza do riso, o porquê do riso. Amaríamos mais quem nos importa do que nosso egoísmo. Amaríamos mais e apenas isso nos salvaria de uma vida comum. Termine sua oração dando graças pela presença do Senhor em sua vida. Alegre-se porque Ele é o Eu Sou. É Deus como Pai, é Deus e existe desde sempre. Ele é luz que clareia o caminho daquele que nele crê. Ele é o mistério da nossa fé. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre o seu rosto brilhante. O Senhor nos conceda sempre a sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.